fazer essa oração e pedir a bênção do Senhor pelo culto de hoje à noite. Oremos com o nosso irmão Juvenildo. Senhor Deus, bondoso Pai, agradecemos ao Senhor por mais esse dia que o Senhor acrescentou, Deus, a nossa existência aqui, a nossa peregrinação para os céus. Agradecemos ao Senhor pelo privilégio que temos de estarmos reunidos hoje, ó Deus, em tua casa de oração, para que, ó Deus, podemos apresentar, Senhor Deus, um culto de adoração ao Senhor, onde nós podemos cantar ao Senhor, falar com o Senhor através da oração, ouvir a tua palavra, vida também a tua palavra pregada, e que todas as partes, meu Deus, desse culto, tudo que fizermos, seja para a honra e glória do Senhor, que mais uma vez, ó Deus, a igreja do Senhor esteja louvando ao Senhor em Espírito e em verdade. Dá-nos, ó Deus, auxílio do Espírito Santo do Senhor, para que assim possamos adorar o Senhor. Eu te peço agradecido, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos. Eu quero agradecer a Deus, né? Na última quinta-feira, eu levantei não muito bem e achei melhor ir no médico, né? Até não teve o culto na sexta-feira. Eu agradeço a compreensão dos irmãos, né? Que nós não tivemos o culto. E fui medicado, fiz um exame de sangue, o exame de sangue não deu nada. A injeção que eu tomei fez um bom efeito. E eu agradeço a Deus, o irmão Juvenildo, o irmão Luciano me ajudaram nesse domingo e também na quarta-feira, né? Me ajudaram. Então eu agradeço a Deus por poder estar aqui na casa do Senhor, né? Mas eu acompanhei pela internet, né? E agradecer a Deus pela vida dos irmãos, tá bom? Espero que os irmãos também acompanhem, quem não vem na igreja, né? Possa acompanhar, né? Principalmente aqui no YouTube, né? Que é ao vivo, né, irmão? Não tem como a pessoa não participar, pelo menos pelo YouTube, né? E depois eu mando a outra para ficar gravado lá no site, né? Quem quiser depois tem gravado lá numa melhor qualidade que a câmera, né? Mas a gente agradece a Deus pelas orações dos irmãos e hoje é uma alegria estar aqui com os irmãos, né? Se eu pudesse abraçar os irmãos, eu estava abraçando todos os irmãos aí, né? Eu estou muito feliz. E eu convido os irmãos, nós podemos cantar ao Senhor nosso Deus, o hino de número 407, de todos o dia. O dia que nós confiamos em Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal, aquele que perdoou todos os nossos pecados, nos deu a vida eterna e prometeu voltar para nos buscar. E se antes da volta dele nós perecermos, seremos ressuscitados e estaremos para sempre com o Senhor. De todos os dias. Vamos cantar em pé, irmãos? Nós estamos numa noite bem fria aqui em Osasco e região, né? Então a gente bom se mexer um pouquinho para esquentar, né? De todos os dias em que aceitei do meu Senhor a salvação. 407. A grande paz
Mateus capítulo 27, do versículo 57 até o 61. Mateus capítulo 27, do versículo 57 ao 61. Vamos todos ler juntos, irmãos, nestes versos, do versículo 57 ao 61. O título é o presente da cruz, presente advindo da cruz, né? Ouvindo da cruz. Vamos ler então juntos? E já à tarde chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol e o pôs no seu sepulcro novo, que aberto com rochas, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-os. E ali estavam Maria Madalena e a outra Maria, assentadas de fronte ao sepulcro. Muito bem. Vou pedir mais uma vez para o irmão agora Cícero orar, pedindo a bênção do Senhor pela leitura da palavra do Senhor, agradecendo pela liberdade e pela oportunidade que nós temos de ler e meditar na sua palavra. Senhor Deus, Pai amado, Senhor Altíssimo, nesse momento, graças ao Senhor pela liberdade de estar, Pai amado, presente junto essa noite, servindo ao Senhor Deus com prazer, Pai amado, junto na igreja, de estar ouvindo, Senhor Deus, a mensagem da palavra do Senhor. Senhor Deus, Pai amado, abençoe nossas vidas, para que o Deus que possa, Deus, sair alimentado, ainda mais, Senhor Deus, do que o dia a dia, o Senhor Deus já nos dá alimento da palavra do Senhor. Mas aqui juntos, Senhor Deus, estamos para prestar, Senhor Deus, o culto dessa noite ao Senhor. Deus, Pai amado, abençoe o Pai Jorge, abençoe, Deus, venha agradecer ao Senhor também pela restauração do bem-estar que está nesse momento, aqui conosco nessa noite. Agradeço a Deus pelas demais vidas, Senhor Deus, que aqui é presente. Pai amado, obrigado, Senhor, também pelas vidas, Senhor Deus, dos amados irmãos que estão nesse culto desse momento. Deus, Pai amado, seja abençoando a cada um deles, que a mensagem de vida nesse momento possa, Deus, ser ouvido também. Deus abençoe na continuação do culto. Eu agradecer em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina e reinará para sempre. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Pode sentar. Vou dar a oportunidade para os irmãos agora de fazerem os seus pedidos de oração. Começando com o irmão Serafim lá no fundo. Agradeço a Deus pela minha vida, no dia de hoje. Foi que meu galpão vai estar bom e hoje começou a privar. Graças a Deus, Pai. Eu peço pela vida do Pai Catarina, a irmã Melina hoje foi fazer um exame, mais uma química, ela precisou fazer hoje. Seja abençoada a vida dela, abençoe. Eu acredito. Pela vida do meu irmão, pela salvação dele, pela saúde, pela minha saúde do trabalho e pela minha família. Bem, irmão José Ferreira. Agradeço a Deus por estar aqui nesta noite, também agradeço pelos cuidados que tem feito para comigo, com a minha família, cada um dos irmãos também. Vamos continuar orando uns pelos outros e pelos irmãos que estão enfermos, que Deus possa continuar ajudando eles e fazendo com que possa ser curado conforme a vontade de Deus. Que eles possam cada dia mais estar confiando no Senhor. Muito bem, irmão Cícero. Agradeço a Deus mais uma vez presente. Agradeço a Deus pela proteção que vinha durante a semana.
Dilson. Agradecer a Deus também pelo cuidado dele, minha vida, né? Da minha família. Também pelo privilégio que ele consegue aqui nos irmãos nessa noite. Meu pedido é que os irmãos de orando por a salvação dos meus irmãos. E também pela vida da dela. Qual que é o nome dele, irmão? Não, são meus irmãos. São vários. Ah, dos seus irmãos. Irmão Juvenildo. Agradeço a Deus por estar aqui, uma bênção. Agradeço a Deus por ter nos sustentado, ter nos fortalecido, tem nos abençoado em todas as coisas. E o meu pedido é que o Senhor Deus sempre fortalecendo a igreja, que os irmãos sempre fortalecidos na fé e que possamos ser vitoriosos nas nossas lutas. Também ainda peço oração em favor da evangelização. E o Senhor Deus continue salvando lá. Isabel. Eu agradeço a Deus por mais um dia aqui, é um privilégio maravilhoso. Agradeço imensamente a Deus pelo privilégio que tenho de ter na minha vida. Ele é tudo e Ele faz tudo, procede tudo que precisamos. E eu louvo a Ele pelo socorro, pelo sofrimento, pelo cuidado, a força que Ele nos dá cada dia. E peço que ore pelos nossos irmãos de idade, a família de criança e assim em geral cada família da nossa igreja, das demais igrejas e assim pedindo que Deus socorra cada canto do mundo inteiro, cada país e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Tudo bem. Bom, Túlio. Agradeço a Deus por estar aqui. Agradeço a Deus também pelo cuidado que Ele tem tido comigo, com a minha família, meus familiares. Peço que os irmãos continuem orando pelos meus familiares, pela salvação de almas. E também orem pela minha tia, ela chama Maria Bezerra de Moraes. Ela pediu oração quando eu saí lá da casa da minha mãe agora. Deus conhece o coração, né? Posso primeiramente estar tratando da sua alma e também do que ela está sentindo, né? Para pedir oração. Daniel. Pela minha vida espiritual e pela saúde da minha avó e dos meus colegas. Pelo pai de um amigo meu, que está internado. Como que ele chama? Naldo. Naldo. Vamos estar orando pelo Naldo, né? Está internado no hospital. Muito bem, irmãos. Lembrando dos casais da nossa igreja, né? Hoje eu falei com a irmã Rita. Ela está sentindo muita falta da igreja, né? Ela fica sozinha lá na casa dela. Ela sempre enfatiza isso, né? Que eu estou sozinha aqui na minha casa, não saio nem lá. Só saio no portão para colocar o lixo, né? Vamos estar orando por ela, né? Não só por ela, mas nós temos outras irmãs também, a irmã Zilda, né? Que também é uma senhora já de idade. Orar por elas, né? Pelos irmãos que estão precisando de oração. Que Deus fortaleça cada um, né? Eu também peço que os irmãos continuem orando. Agradeço quem tem orado por mim, por minha saúde, né? E peço que os irmãos estejam orando em favor da minha família, dos meus filhos, netos, principalmente por aqueles que não são salvos, né? Muito bem. Vamos, então, meditar na palavra do Senhor, irmãos. São 20 horas e 18 minutos, né? E a gente vai meditar na palavra do Senhor agora. E após, nós vamos, então, nos dividir em grupos para a oração. Só lembrando, irmãos, né? Quando Jesus foi crucificado, talvez aos olhos até de alguns seguidores, porque Jesus tinha muitos seguidores, irmãos, né? Ele tinha os 12 apóstolos, tinha mais 70 discípulos, né? Que formado esse grupo, 12 apóstolos mais 70, um irmão chamado Hélio de Menezes chama de 82 discípulos, né? Ou 82 apóstolos, porque a palavra apóstolo é enviados, né? Mas fora os homens, né? Existiam muitas mulheres também que seguiam a Jesus, irmãos, muitas mulheres. E quando Jesus foi crucificado, eu não
condeno ninguém que pense isso, irmãos. Naquela época podem ter pensado, olha, a gente tinha tanta esperança em Jesus, né? Porque aqueles discípulos da estrada de Emaús, eles, quando Jesus ali se colocou ao lado deles, eles manifestaram isso, né? Dizendo, nós tínhamos tanta esperança em Jesus, né? Mas morreu, prenderam ele injustamente, condenaram ele injustamente, que é o que nós já estudamos aqui nos capítulos anteriores, né, de Mateus. Crucificaram ele, judiaram dele, e ele morreu. E a nossa expectativa, a nossa esperança acabou. Então, para muita gente, irmãos, o Senhor Jesus, quando foi crucificado, ele foi derrotado. Os homens conseguiram derrotar um homem bom, na visão de muita gente. Só que eles se esquecem, e nós vimos isso aqui, irmãos, exaustivamente até, que Jesus cumpriu todas as profecias referentes ao Messias, que Deus tinha prometido desde o início do mundo. Nós vimos lá Gênesis 3,15, já profetizando sobre a vinda de Jesus. E ele cumpriu, inclusive, o Salmo 22, quando ele então dá aquele brado dizendo, Deus meu, por que me desamparastes? E se você olhar lá no Salmo 22, está lá esta frase que Jesus ali falou na cruz do Calvário, para que as pessoas, principalmente aqueles que conheciam as Escrituras, pudessem relacionar aquilo que ele estava falando com a profecia a respeito do próprio Messias que viria e falaria exatamente aquilo. Então, irmãos, para muita gente a cruz de Cristo é uma derrota, né? Na história humana a gente vê muitas vezes alguém bom lutando, se esforçando, dando a sua vida por um ideal, e chega antes da concretização daquele propósito, alguém mau, ou o próprio governo, ou a própria estrutura do mundo, prende aquela pessoa e aquela pessoa acaba morrendo, e as pessoas falam, olha, não conseguiu o seu intento. Só que com Jesus foi diferente, irmãos, porque o que aconteceu com o Senhor Jesus estava dentro do plano de Deus, porque Deus tem um propósito na vida de todos os homens, e Ele tinha um propósito para o seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo. Então as coisas não aconteceram por acaso, né? Voltando um pouquinho a nossa visão aqui do capítulo 27, versículo 51. No versículo 51, a palavra de Deus ela fala assim: e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Irmãos, após Jesus ali, quando Jesus rendeu o seu espírito, no versículo 50, quando a palavra de Deus diz, Jesus clamando outra vez com grande voz, rendeu o seu espírito, ali ele morreu. O véu do templo, ele se rasgou em dois, de alto a baixo. E é interessante, irmãos, que este véu, lá no templo, ele ocultava um lugar chamado Lugar Santíssimo. E este Lugar Santíssimo só tinha acesso a ele o sumo sacerdote um único dia por ano. Esse dia era chamado o Dia do Perdão. E aquele local era o local onde habitava o Espírito de Deus.
o caminho que estava fechado para os homens foi aberto. Aquele acesso que os homens não tinham a Deus no lugar santíssimo foi aberto. Por isso que este elemento simbólico foi muito importante quando Jesus morreu, irmãos. Porque quando Jesus morreu, o véu se rasgou e ele se abriu em dois, dando acesso ao Santo dos Santos. Então a morte de Jesus, ela nos trouxe esse benefício. Porque os homens não tinham acesso a Deus, irmãos. E através de Jesus Cristo, os homens passaram a ter acesso a Deus no Santo dos Santos. Por isso que quando um crente ora, ele não precisa ficar em dúvida. Não precisa. Porque ele está falando com Deus e Deus está ouvindo a sua oração. Não precisa ter dúvida, será que Deus está me ouvindo? Não, Ele está ouvindo você. Por causa deste véu que foi rasgado. O texto fala aqui, em dois, de alto a baixo, dando acesso ao santo lugar, ou ao lugar santíssimo, onde o sacerdote, no dia do perdão, ele entrava. Então a morte de nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, nos propiciou esse acesso, irmãos. Através da morte de Cristo, nós passamos a ter acesso a Deus diretamente. Por isso que a palavra de Deus fala que Deus nos fez reis e sacerdotes. Quem fala isso é o apóstolo Pedro. Ele nos fez reis e sacerdotes. O sacerdote, a sua função como sacerdote é orar a Deus em favor dos homens. É falar com Deus em favor das pessoas. Este é o ofício sacerdotal. E nós podemos fazer isso porque o véu foi rasgado quando Jesus morreu naquela cruz. Então a vida e a morte de Jesus nos mostram como é Deus e tiram para sempre o véu que ocultava a Deus dos homens. Agora não tem mais véu, irmãos, que vai separar você de Deus. O véu foi rasgado de ponta a ponta e separado em dois. E agora, por Jesus, você pode entrar lá no Santo dos Santos em oração. E não precisa duvidar. Porque o que duvida, segundo as Escrituras, é semelhante às ondas do mar, que vão de um lado para o outro, mas não chegam a lugar nenhum. Então, na nossa vida não pode haver dúvida. Se você está orando a Deus, acredite que Deus está te ouvindo. Porque você não está orando pela sua força, pela sua capacidade, você está orando por causa de Jesus. E Ele abriu o caminho, o acesso, para você chegar até Deus. Então a cruz de Cristo, irmãos, ali Jesus na cruz, pregado e morto, nos abriu o véu, nos rasgou o véu, para nós podermos entrar na presença de Deus. Não tem mais véu agora, irmãos. Todo crente, quando ora, Deus ouve a sua oração. A não ser que, porque o pecado nos faz separação entre nós e Deus. Mas o próprio Senhor fala através de João, que ele diz que se pecarmos, nós temos um advogado, que é Jesus. E Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. E se nós temos Jesus na nossa vida, que está sempre pronto a perdoar os nossos pecados, e pecadores somos, então nada vai nos impedir de orar e Deus não nos ouvir, irmãos. Porque Ele mesmo nos ensinou a orar. E se nós orarmos como Ele nos ensinou, e orarmos em Seu nome, Deus nos ouvirá. Então,
a primeira coisa que nós vemos aqui de benefício da morte de Jesus na cruz do Calvário foi que o véu se rasgou de uma ponta a outra, e agora nós temos acesso a Deus. Uma segunda coisa que eu quero com os irmãos aqui compartilhar no versículo 52: e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Quando Jesus ele morreu ali na cruz, irmãos, não foi todo mundo que ressuscitou, mas diz as Escrituras que muitos santos, isto é, homens de Deus e mulheres de Deus, ressuscitaram naquele dia. A ideia, ou o elemento simbólico aqui também, irmãos, nessa ressurreição do capítulo 27, versículo 52, nos dá a ideia de que a morte foi vencida. Era necessário Deus enviar um campeão, alguém que não pudesse ser derrotado pelo inimigo. E qual era o inimigo? A morte. Alguém teria que enfrentar a morte, porque a morte é a consequência, é o salário, é o pagamento do pecado. E quando o nosso pai lá no passado desobedeceu a Deus, como resultado ele morreu espiritualmente, e ele passou a estar morto nos seus delitos e nos seus pecados. Então Deus precisava enviar um campeão, alguém que fosse capaz de vencer a morte, Ele não poderia enviar alguém que fosse um bom guerreiro, mas que sucumbisse ali na luta contra este inimigo que é a morte. No capítulo 15 de 1 Coríntios, nós vemos aqui, eu já enfatizei este verso, o versículo 55 e 56, a palavra de Deus diz lá: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? E aí então no versículo 56 diz: olha, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus Cristo foi aquele que Deus enviou para vencer a morte. Este é o objetivo. Para vencer a morte, tinha que ser alguém que tinha condição de vencer. E este vencedor foi Jesus. Ele foi o vencedor da morte. Neste caso aqui, da morte sendo vencida pelo Senhor Jesus Cristo, não só ele venceu a morte, mas ao morrer e Jesus então ressuscitar, Jesus destruiu o poder da morte. Então não só a morte foi derrotada, mas também o seu poder. Porque, irmãos, é natural. A morte, irmãos, é uma coisa assustadora. Não é brincadeira. Eu vi uma cena de um senhor que mandaram até no WhatsApp, acho que no Facebook, que ele era um homem muito ocupado, não dava tempo para sua família, e aí alguém vestido de preto, com uma foice na mão, exemplificando a morte, chegou para ele e disse: é chegada a tua hora. Aí ele: mas justo agora, né? E ele tentou negociar ali com a morte, e ele falava coisas engraçadas que a plateia dava risada, né? Aí toda vez que ele falava alguma coisa, a morte fazia. O rapaz que estava vestido de preto e com aquela foice na mão, ele fazia, assobiava e fazia assim para ele, né? Aí todo mundo dava risada. Não, irmãos, a morte não é uma coisa que as pessoas dão risada. A morte é algo triste, irmãos. Ela é assustadora. Assustadora. Porque
Porque a morte é o castigo pelo pecado. O homem morre por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. E não é brincadeira isso. E Jesus veio e ele venceu a morte. Mas não só venceu a morte, irmãos, mas ele destruiu o poder da morte. Destruiu o poder da morte. Porque ele é a vida. Quando nós falamos que tem alguém enfermo, e nós falamos com Deus sobre aquela enfermidade, nós estamos falando com o Deus que tem a vida, irmãos. Nós falamos com aquele que pode resolver o problema da enfermidade, porque nele está a vida. Se a vida está em Deus, a morte não tem poder, irmãos. É como a guerra entre a luz e as trevas. As trevas, elas se propagam enquanto não há luz. Mas quando há luz, as trevas se dissipam. Elas se vão. Ela não resiste à luz. Assim como a morte não pode resistir à vida. O Senhor Jesus, ele diz lá em João 14: eu sou a vida. Por isso que a morte não pôde subjugar ao Senhor Jesus, porque ele é a vida. E a vida, ela é infinitamente superior à morte. A morte foi derrotada através do Senhor Jesus, quando ele a venceu, ressuscitando ao terceiro dia. E olha, irmãos, que coisa maravilhosa, lá em João capítulo 12, versículo 32, João capítulo 12, versículo 32, a morte não só, o Senhor Jesus não só retirou da morte o seu poder, mas no versículo 32 do capítulo 12, a palavra de Deus diz assim: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Então não só Jesus tirou o poder da morte, mas ele se tornou o meio de atração das pessoas para ele. As pessoas, elas sentem a necessidade de ter Jesus na sua vida, irmãos. As pessoas sentem essa necessidade. E Jesus disse: quando eu for levantado, eu atrairei. Jesus disse que ele teria esse poder magnético de atração. E olha, ali na cruz, irmãos, o primeiro fruto dessa atração foi o centurião. Se os irmãos lerem o texto, os irmãos vão ver que ali, quando Jesus estava morrendo, o centurião foi atraído à cruz. Versículo 54 diz: e o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. O primeiro que foi atraído ali, o centurião. O texto aqui usa no singular. O comandante de todos os soldados estava lá. E ele foi atraído. E nele desceu o temor de Deus. E ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. E Jesus fala isso, que quando ele fosse levantado, ele começaria a atrair as pessoas para ele. Uma outra coisa que nesse texto nós encontramos, irmãos, que eu disse aqui para os irmãos, que é a figura feminina dentro da igreja. Como as pessoas às vezes não valorizam, mas a palavra de Deus sempre valorizou as mulheres na obra de Deus, irmãos. Sempre. E o nosso texto aqui fala, no versículo 55, e estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. Os apóstolos fugiram, os discípulos fugiram,
mas as mulheres permaneceram. Alguns tentando diminuir esta atitude de amor, de devoção e de firmeza das mulheres, tentaram até falar: olha, a mulher era alguém tão baixo, de posição tão baixa, que ninguém prestaria a menor atenção a essas discípulas de Jesus. Mas sabe, irmãos, elas estavam ali porque elas amavam a Jesus. Elas amavam ao Senhor Jesus com um amor perfeito. E este amor que elas sentiam por Jesus tiraram dela o medo. E elas não fugiram. Enquanto até Pedro negou o Senhor Jesus 3 vezes, com medo da pressão que ele estava sofrendo, elas permaneceram lá. Elas não fugiram. Eu acho que isso é importante nós frisarmos, irmãos, porque nós temos que valorizar o ministério das mulheres na igreja. Estava vendo hoje, porque eu estava lendo sobre esse texto, e aí eu estava vendo alguns, tem um pastor reformado chamado Augusto Nicodemos, e ele estava falando sobre o ministério da mulher na igreja, e ele falou: na Bíblia nós não encontramos nenhuma doutrina, nenhum ensino a respeito da mulher como pastor, mas a Bíblia fala muito sobre o ministério da mulher na igreja, e como esse ministério é importante dentro da igreja. E a palavra de Deus fala aqui, que naquele auge da pressão da morte de Cristo, as mulheres permaneceram ali até o final. Até o final. Indicando, irmãos, como é importante nós incentivarmos nossas esposas, nossas filhas, nossas mães, a ficarem firmes nos caminhos do Senhor. O texto fala: e estavam ali muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. Então estavam ali. Elas não se afastaram, continuaram ali até o fim, mostrando que, independente das circunstâncias, irmãos, nós temos que permanecer fiéis. E nós temos exemplo de pessoas que assim o fizeram durante o decorrer da sua vida. Então, esses desafios que nós temos para a nossa vida também, como homens e mulheres de Deus. Por isso que, quando nós falamos da cruz, irmãos, nós não estamos falando de algo que foi motivo de derrota para nós. A cruz, ela foi o lugar da vitória, foi onde Jesus venceu. Ele morreu naquela cruz, mas ele venceu. O sepulcro estava guardado pelos soldados, uma enorme pedra na frente. Aquela pedra foi retirada e o sepulcro se tornou vazio, porque Jesus venceu a morte e ressuscitou. Então nós não olhamos para a cruz como derrota, nós olhamos para a cruz como um meio da qual Deus utilizou, mandando o seu vencedor, o seu campeão, Jesus, para ele lutar ali contra a morte e vencer a morte. E ele venceu. Por isso que o apóstolo Paulo fala lá: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte? Foi o brado do vencedor que disse: eu te venci. E olha, irmãos, em breve nós estaremos com o vencedor. Nós estaremos com o Senhor Jesus Cristo, que venceu a morte. Amém? Amém. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas. Nós vamos nos dividir em grupos para a oração. Aos que estão nos assistindo, Deus os abençoe e tenha ainda uma ótima noite debaixo das bênçãos do nosso Deus.